Beleza? Então, vamos começar agora. Eu sou Randy Marcos, fisioterapeuta. Esse é um projeto de mentoria online, né, que a gente tem e que uma das abordagens de conhecimento é através das lives gratuitas toda segunda-feira, tá? E a outra forma é participando do meu grupo de e-mail, tá? No grupo do e-mail você consegue receber e-mails sobre dicas, orientações, tira dúvidas de pacientes e que hoje, dentro desse projeto da mentoria online, eu vou trazer o assunto, né, de manipulação articular. A gente já teve a hérnia de disco, né, a live sobre hernia de disco, sobre dores cervicais, sobre liberação miofacial, sobre cesariana e cicatrizes. Essa da cesariana e cicatriz foi a primeira que eu coloquei lá e disponibilizei no meu canal do YouTube, dr.randymarcos, né, Dr. Randy Marcos, e aí você pode conferir essa live da cesariana. E hoje a gente vem com o efeito fisiológico da manipulação articular. A manipulação articular, que não é, muito banalizada e sempre foi muito conhecida pelos estalidos, né? Pelos, né, todos os barulhos relacionados com a manipulação em alta velocidade e baixa amplitude. Essa é a denominação, não é? Manipulação articular em alta velocidade e baixa amplitude. Então, eu separei 3 artigos para falar aqui com vocês, né? 3 artigos que mostram não efeitos biomecânicos de colocar no lugar. Não, nada disso. A manipulação articular vai muito além, não é, desse processo e dentro desse raciocínio a gente vai trabalhando, não é, a forma de atuar e abordar o paciente, tá? E dentro desse âmbito eu vou trazer primeiro artigo, tá? Um artigo de 2015, né, que fala sobre mecanismos neuroendócrinos após a manipulação vertebral, né? Então, muito se fala da manipulação articular e seus efeitos na medula espinhal, abordando o sistema nervoso autônomo espinhal, né? E invocando, né, o sistema nervoso autônomo, né? A gente tem que algumas alterações do paciente pode estar sim vinculadas às alterações funcionais e alterações de âmbito, não é, fisiológico. E dentro dessa restauração do meio fisiológico, do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso autônomo, que está relacionado com as funções vitais do paciente, ou seja, dormir, acordar, liberação de substâncias, né, e hormônios, tá? A gente tem a abordagem terapêutica manual podendo ser útil nessas perspectivas, no sistema nervoso autônomo. Então, esse artigo de 2015, ele traz que, não é, como prática do fisioterapeuta, do quiropraxista, do osteopata, de profissionais que trabalham com recursos terapêuticos manuais, a manipulação articular é extremamente utilizada. Porém, ele questiona muito a questão da intenção da manipulação. Como é que os práticos, né, na manipulação estão abordando nesse sentido aí para o trabalho com o paciente, tá? Para quem está me acompanhando e quer o link do YouTube, Kellerman, foi uma pergunta aqui do Instagram, a gente não está no YouTube, o YouTube deu algum problema na gravação, eu estou fazendo lá na plataforma da mentoria online, tá? No Zoom, tá certo? Vai no meu Facebook ou aqui na bio, que na minha bio tem o link de acesso, tá? Onde tem lá link de acesso, embaixo da minha descrição tem um link para o Zoom que você pode ter acesso dessa gravação, tá? E ter acesso dela ao vivo também. E aí, continuando,
a gente tem, dentro desse processo de manipulação articular, algumas teorias de efeitos fisiológicos, né? E essas teorias eram sempre centradas na reorganização biomecânica. Porém, né, alguns estudiosos já vêm, né, questionando toda a cascata de efeito neurofisiológico em resposta, né, periférica e, né, e central do sistema nervoso, né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem uma abordagem manipulativa articular chegando até o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E aí, dentro desse contexto de abordagem neuroendócrina dos resultados de uma manipulação articular, a gente tem que existe, né, uma comunicação interna e recíproca entre o sistema nervoso central, através da medula e do encéfalo, e o sistema imunológico do paciente. Pois é, a manipulação articular tem influências e relação direta com o sistema imunológico. E aí existem, né, algumas cascatas reacionais, que aí começa da seguinte forma, né? O paciente, muitas vezes, né, recebe o estímulo aferente, né? Recebe o estímulo aferente nocivo, um estímulo álgico, um estímulo de dor, e esse estímulo primário nocivo, né, ele é encaminhado, não é, através das vias neuronais e, não é, dentro desse estímulo nocivo também tem a liberação das citocinas, né, as citocinas que são secretadas pelo sistema imune. Então, quando nós temos dores e aferências negativas no corpo, a gente tem a mensagem para o sistema nervoso central e a liberação de citocinas pelo sistema imunológico. Dentro dessa cadeia de reações onde a citocina está, principalmente para informar, né, um tecido lesado, uma aferência fisiológica do tecido lesado, né, nós temos que o eferente, na verdade, né? Nós temos o eferente informando uma comunicação até o sistema nervoso autônomo, não é? Periférico. E aí nós temos, principalmente no sistema nervoso periférico, o sistema nervoso simpático. E aí o sistema nervoso simpático, ele é caracteristicamente, né, formado pelos gânglios, né, da cadeia lateral, né, na região anterior do tórax, da coluna dorsal, né? E aí a coluna dorsal e cervical aborda gânglios importantíssimos do sistema nervoso simpático. Então, houve o estímulo nocivo, houve o estímulo doloroso, aferência do sistema nervoso central e liberação de citocinas pelo sistema imunológico. A partir dessa liberação de citocinas, que vai indicar que existe um processo inflamatório, que existe um processo de dor ativa, né? Existe o eferente, né? A via eferente informando ao sistema periférico, não é? Através do sistema nervoso autônomo simpático. E também, além do sistema nervoso autônomo simpático, nós temos o sistema neuroendócrino trabalhando na via inflamatória, trabalhando nas relações das vias dolorosas. E aí é o eixo, o famoso eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né? Que chamam de hipotalâmico, pituitário, adrenal. Esse é um eixo que vai trabalhar no controle das dores do paciente, tá? E dentro de um contexto de interação após esse sintoma doloroso que vai chegar, esse eixo neuroendócrino, dentro de uma reação inflamatória, vai gerar um resultado, não é? Uma substância resultante, que é a adrenoglucocorticoide, né?
que faz parte do produto do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, e é bem conhecido, tá, pela característica anti-inflamatória, não é, que é o adrenoglucocorticoide, não é? Então, é uma substância que é anti-inflamatória e possui efeitos imunossupressivos. Esses efeitos imunossupressivos são caracteristicamente, não é, colocados para o paciente como forma protetora, tá? E dentro dessa forma protetora de atuar perante as agressões fisiológicas, não é? Nós temos a evidência de toda essa cadeia e relação entre sistema nervoso autônomo e sistema nervoso e sistema imunológico no controle da dor do paciente após a manipulação. Algumas, né, evidências também falam, né, das catecolaminas, né, que são produtos finais do sistema nervoso simpático e que modula, né, diversos parâmetros imunológicos, né? Então, resumidamente, a gente tem efeitos inflamatórios agudos e crônicos modulados pelo sistema nervoso simpático e pelo eixo hipófise, hipotálamo, adrenal, com as substâncias adrenoglucocorticoide e, não é, a toda a perspectiva das catecolaminas que eu falei anteriormente, além do aumento do estímulo simpático através da cadeia laterovertebral, tá? E aí, o produto final, né, dos dois sistemas, da catecolaminas e glucocorticoides, além de, né, ter a modulação do sistema inflamatório, das reações inflamatórias, entram numa qualidade de cura, de cicatrização dos tecidos, tá certo? Então, esse foi um raciocínio já falado muitas vezes, já comentado muitas vezes por Dr. Ivan Kor, né, que fala sobre a facilitação medular. A facilitação medular é uma reação fisiológica do corpo que relaciona a medula com os estímulos fisiológicos a nível do metâmero vinculados àquele nível medular. E aí nós temos, né, uma teoria que segura, né, o sistema nervoso autônomo simpático mediando as relações somáticas e fisiológicas, tá? Então, isso é bem conhecido, é uma teoria que a gente fala muito, não é, na osteopatia, né? Eu que sou coordenador da Escola de Osteopatia de Madrid, da sede de Recife, inclusive, essa semana a gente está começando a nossa terceira turma, ainda temos algumas vagas. Quem tiver interesse em participar da terceira turma da formação de osteopatia aqui em Recife, a gente está começando agora. E aí, esse tipo de conceito, que é da facilitação medular, a gente pode sim receber e interpretar todas as relações causais dos problemas dos pacientes e do sofrimento, tá? Que é a integração desde a embriologia, relacionando aquela questão da medula com os seus metâmeros, que envolve pele, órgão, né? Envolve músculos, né? O miótomo, o dermátomo, né? E dentro dessa perspectiva tem a abordagem da manipulação articular. Especificamente, né, a gente tem algumas relações. A coluna cervical, quando a gente realiza a manipulação, vinculando-se com o sistema nervoso parasimpático. E quando a manipulação está relacionada com a coluna dorsal ou coluna lombar, a gente tem uma excitação, uma resposta simpática, tá certo? Então, a coluna cervical gerando efeitos parasimpáticos através do sistema nervoso autônomo e as manipulações a nível, né, da coluna lombar e torácica, realizando efeitos fisiológicos nos
angiótomos nos vasos, nos músculos, miótomos, nos dermátomos na pele, nos esclerótomos, nos ossos e no viscerótomo, que são as vísceras relacionadas com cada nível medular, certo? E dentro de uma perspectiva de abordagem, outro estudo vem se verificando muito, que é exatamente a relação da manipulação articular no angiótomo, ou seja, na vascularização. E essa vascularização vinculando com o dermátomo, não é? A pele, que é o fluxo sanguíneo relacionado com a pele, com um determinado dermátomo. E já existem, né, grandes evidências de que a manipulação articular melhora o fluxo sanguíneo na pele. E aí, dentro dessa perspectiva, tem se avaliado a temperatura da pele, né, a condutibilidade da pele através de vários exames, como, por exemplo, laser Doppler, né, que vê o fluxo dos sangues, né, do paciente envolvendo lá com o paciente. E aí, existem outros estudos fisiológicos que são a pressão sanguínea, né? Alterações nos indicadores de pressão sanguínea como função, né, do sistema nervoso autônomo vinculada com a manipulação da coluna lombar, manipulação da coluna cervical. O Diego Maia está perguntando aqui para mim, professor, onde consigo esses artigos? Diego, esses artigos vão estar disponíveis a todos vocês, tá? Que deixam comentários, tanto na gravação, que vai ficar no YouTube, quanto aqui, quando você manda um direct para mim, tá? Não pede através da live, manda um direct para mim. Eu te dou acesso à mentoria online, que é gratuita, tá certo? Onde você pode ler os artigos, onde você vai, além de ler os artigos, tirar suas dúvidas sobre os artigos e, se tiver algum tipo de paciente que se relacione com isso, você vai também perguntar para mim algumas orientações. É uma lista de e-mail onde eu envio assuntos com frequência, tá? De vários temas e discuto, mas também estou aberto a que vocês tirem suas dúvidas, que esse é um projeto para o crescimento. Então, tirando aí sua dúvida, você vai ter acesso a mentoria e vai receber os artigos, você vai estar participando comigo e me coloco à disposição para lhe ajudar. Esse é um projeto criado em março de 2018, onde a gente quis, né, levar mais conhecimento, mais atualização, maior satisfação profissional para que haja um resultado maior durante a prática, né, clínica. E aí, vem tendo resultado, a gente vem hoje com 433 pessoas lá na minha mentoria. Às vezes eu demoro a responder porque é muita gente, mas a gente está aí inovando e trazendo qualidade no ensino da fisioterapia, tá certo? Mas vamos lá. Para quem está chegando agora, essa é uma live sobre manipulação articular e seus efeitos fisiológicos. E fazendo um breve resumo do que eu já falei, a manipulação articular tem um vínculo entre sistema nervoso autônomo e sistema nervoso imunológico. Sistema nervoso autônomo através do eixo com o simpático na coluna lombar e torácica e parasimpático na coluna cervical. Relacionando-se com a aferência, né, de dores, com dores a nível de qualquer parte do corpo, nós temos a aferência e um sistema imunológico enviando catecolaminas e adrenoglucocorticoides, que são produtos anti-inflamatórios de alívio de sintoma e queixa dos pacientes, tá? E aí, o que é que a gente tem visto mais é a influência da manipulação articular na variabilidade cardíaca, né? Ou seja, cada vez mais se tornando um estímulo fisiológico e não um estímulo mecânico, biomecânico de correção. Então, nós temos, como vocês puderam ver, que a manipulação articular vincula estímulo do sistema nervoso autônomo, vincula o sistema nervoso imunológico através da secreção de substâncias anti-inflamatórias e
e cicatrizantes, como a catecolaminas, tá certo? E vincula, através do eixo hipófise, hipotálamo, adrenal, o funcionamento da medula adrenal, tá certo? E aí, essa integração desse eixo, não é, hormonal, neuroendócrino, com o eixo do sistema nervoso autônomo, faz com que nossa abordagem seja muito mais fisiológica do que mecânica. Então, cada vez mais devemos ser responsáveis no momento de avaliar. É o que eu falo no meu curso, o Upper Assessment, tá? Que é o Upper Assessment Performance em Fisioterapia. É um curso onde eu falo sobre a avaliação, porque acredito que a performance está em saber avaliar. A performance está em você encontrar a principal causa e, muito mais, saber quando não abordar um paciente. Então, dessa forma, você vai poder ter uma prescrição terapêutica de maneira coerente, porque você vai, através de uma avaliação coerente, você vai atingir o alvo e alcançar resultados bem otimizados. Um raciocínio, um treinamento online que eu faço, que estimula através do raciocínio osteopático, da quiropraxia, do método Busquet, que eu tenho formação em todas elas e que eu montei nesse treinamento. E hoje, como coordenador da Escola de Osteopatia de Madrid, hoje eu trabalho também no Comitê Paralímpico Brasileiro e Internacional. Eu tenho me especializado em avaliar rapidamente e observar os sinais e sintomas. E esse treinamento vem para otimizar a avaliação do fisioterapeuta. E lá eu falo muito sobre essas conexões. Aí, ó, tem o Kellerman, que é meu aluno lá do curso, a Mariana, que é meu aluno também, e a gente sempre fala na mentoria online sobre ele. O curso não está disponível por enquanto, a gente está finalizando uma turma, só depois que uma turma acaba. É um curso que dura mais de 2 meses, tá? Que o custo-benefício é excelente, e é um curso para tirar você mesmo da inércia, tá? O Kellerman, que estuda dor, tá? Vai a muitos congressos de dor, tem um conhecimento elevadíssimo, e é muito bom ter o elogio dele ao treinamento, porque esse cara, ele vem com muitas dúvidas, uma bagagem muito grande, e esse treinamento está agregando a ele, para mim, já é muito gratificante. E aí, o segundo artigo que eu vou trazer para vocês, que se você quiser ter acesso, pode falar comigo no direct, tá? Ou no comentário do YouTube, é sobre manipulação lombo-sacral e o fluxo sanguíneo nos membros inferiores. É um artigo curto, mas que ele relaciona diretamente, curto e grosso, a manipulação lombo-sacral, não é, unilateral, tá, com a melhora no fluxo sanguíneo do membro inferior, né? E tanto vinculando o membro ipsilateral quanto do membro contralateral. Nessa perspectiva, a gente tem uma melhora funcional biomecânica através da manipulação articular, mas muito mais, que é a melhora funcional fisiológica do corpo do paciente, né? Fisiológica, melhorando o fluxo sanguíneo. Uma vez melhorando o fluxo sanguíneo, a gente tem a melhora do aporte, né, sanguíneo, aporte nutricional, e esse aporte nutricional vai levar, né, as substâncias que vão, consequentemente, fazer com que o sofrimento do tecido, o sofrimento articular diminua, como também a retirada dos catabólitos, tá, pessoal? E o terceiro artigo, que é um artigo que durante a pesquisa não foi nem intencional, né? Eu achei um artigo da Escola de Osteopatia de Madrid, publicado na Pain Medicine American Academy, tá? Ou seja, a Academia Americana de Medicina para a Dor, né? De Medicina da Dor, onde foi publicado, né, um artigo com a manipulação global de pelve bilateral para mulheres com dismenorreia primária, ou seja, dismenorreia primária são todos os sintomas vinculados com a menstruação, principalmente entre 48 e 72 horas antes do período menstrual. E aí, existem várias desordens e várias queixas
na mulher em idade reprodutiva associada com a dismenorreia. E esse artigo, publicado por profissionais formados pela Escola de Osteopatia de Madrid na American Academy of Medicine Pain, né, traz uma inovação nos resultados, ou seja, as mulheres que têm dismenorreia primária, que têm sintomas, né, associados com a menstruação, que não tem problemas orgânicos, né, ou seja, não tem problemas no hipocôndrio, né, abdominal baixo, né, e que levam a dores no abdômen baixo e na coluna lombo-sacral, elas vão ter uma melhora do quadro de dor, tá? Do limiar de dor, e a melhora da dor lombar, especificamente, além de que a melhora nos níveis de serotonina. Serotonina é um dos hormônios do prazer, tá? E dentro dessa abordagem terapêutica manual foi abordada tanto a serotonina como a catecolamina, tá? As catecolaminas não tiveram resultados nesse estudo, porém, tivemos sim uns bons resultados sobre os níveis de serotonina, que caracteriza, né, prazer, melhora nas condições fisiológicas da pelve da paciente. Então, nós temos uma melhora no limiar de dor, melhora da dor lombopélvica e melhora dos níveis de serotonina, que dentro de uma perspectiva, né, que tem uma prevalência de 45% a 95% das mulheres de idade produtiva, que tem um índice elevadíssimo de absenteísmo, não é? De trabalho, de escola, não é? Faz com que esse estudo tenha uma relevância enorme, tá certo? E aí, dentro dessa perspectiva, eu trago para você esses achados de estímulos e efeitos fisiológicos da manipulação articular vinculada com o funcionamento do corpo. Então, a live de hoje foi exatamente para desmistificar os achados clínicos sobre a correção apenas mecânica da manipulação articular, mas sim também a correção fisiológica de qualquer desequilíbrio que aconteça no corpo do paciente, certo? E aí, outra inovação foi relacionar um pouco mais com a dismenorreia, que é um assunto que muitas vezes a gente não pensa que o fisioterapeuta em si, principalmente terapia manual, vai tratar. E como vocês viram, a gente melhora o fluxo, os níveis de serotonina e melhora o limiar de dor da paciente com dismenorreia. Então, é isso. Agora, para quem está participando aqui do Instagram, da live, eu fico à disposição para as perguntas, tá, pessoal? Lembrando, quem quiser os artigos vão receber lá na mentoria online, e quem estiver assistindo, né, a gravação ao vivo vai ter essa gravação e pode mandar as suas dúvidas através dos comentários do vídeo do YouTube, tá bom? Então, fico à disposição aí, quem quiser perguntar, principalmente os que já são de casa aí, o Kellerman, a Mariana, que faz parte do meu curso, enfim, tem mais alguns aqui, o Leonardo sempre pergunta alguma coisa, a Carmen, Lúcia, que sempre está aí presente, tá? E aí eu me coloco à disposição para ajudar vocês a tirar dúvidas. Caso não tenha, maravilhoso, acho que eu fui muito claro com vocês nessa perspectiva, nesse âmbito fisiológico de estímulo aí para o estudo, né, das alterações manipulativas, das alterações fisiológicas manipulativas, tá certo? Então, lembrando, né, aproveitando aí para você, se quiser participar da mentoria, hoje a gente está com 433 pessoas, acho que a Mariana foi uma das primeiras, o Kellerman também, acho que tinha menos de 50 pessoas quando eles entraram, e lá vem acompanhando o suporte que eu tenho dado. Espero aí estar ajudando muita gente, que a gente já viu desde o começo lá, que vem sendo muito bom.
Então, alguma dúvida sobre os efeitos fisiológicos aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, a gente fica por aqui e coloca, né, me coloco aqui à disposição de vocês. Vou esperar um pouco, quem queira, né, tirar alguma dúvida, né, para que a gente tenha uma melhor abordagem do assunto dentro, né, do tipo de abordagem que vocês têm, a experiência de vida, né, na verdade, tá? Ok, ninguém tem dúvida, não é? Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês, já que ninguém tem dúvida, eu vou levantar aqui um caso clínico interessante que até passo isso dentro dos meus do treinamento, inclusive a aula 7.2 do módulo de diagnóstico funcional, eu falei sobre esse caso, né? Eu tive um paciente que aí, como a gente está falando aí de circulação, né, a manipulação articular, vinculando com a circulação, o fluxo sanguíneo, melhora da frequência cardíaca e a região pélvica. Eu tive um paciente ele com dor lombar, lombociática. Esse é um caso que eu conto na aula, acho que eu acredito que é a aula 7.3 do treinamento. E ele teve essa dor lombopélvica, né, lombosacra, e não tinha nada dentro dos achados, da avaliação, que justificasse a dor dele, sem história de trauma, sem grandes alterações fisiológicas. E, como eu falo né, lá no treinamento, né, eu pergunto, acolho, faço com que o paciente se sinta bem, né, trabalho toda essa questão de inteligência emocional, desde do primeiro contato que eu coloco lá no primeiro módulo do treinamento, e mesmo assim ele não vinculou nenhuma dor, né? E eu passei a fazer alguns testes e quando eu avaliei os testes, ele deu, né, sensibilidade, né, na região, principalmente de L5, S1, logicamente, mas também na região dorsal, né, ao nível de torácica média. E aí, torácica média geralmente tem relação ou com fígado ou com estômago, né? São vísceras que são inervadas por essa região do sistema nervoso simpático que estão vinculadas com a coluna vertebral e podem gerar sensibilidade. Essa sensibilidade, como eu falo lá no treinamento, nos dá indicação de que é uma zona a ser avaliada, a ser abordada durante o tratamento. E aí, eu perguntei se ele não tinha, aí eu optei por perguntar sobre questões circulatórias, né? E aí perguntei a ele se ele não tinha nenhuma queixa circulatória específica. E aí, simplesmente, ele disse, olha, sobre circulatória, não tenho nada, apenas eu tive uma história recorrente nos últimos meses de hemorroida. E aí foi bem estranho, né? Porque ele não tinha me dito. Eu, por mais que eu estivesse ensinando e ali atento a todos os detalhes, né? Eu deixei de fazê-lo entender, através de uma abordagem direcionada, que ele tinha que correlacionar todos os problemas e as ações fisiológicas que o corpo dele possa estar em sofrimento e passar para mim. Mas ele não tinha me falado sobre isso. E aí justifica, né? Porque nós temos que uma das grandes áreas de vascularização, de retorno venoso, de estímulo circulatório do corpo é o fígado, né? O sistema porta. E aí, se a gente tem congestão hepática, se a gente tem um déficit funcional da veia porta, né, desse sistema porta, a gente tem uma retenção maior de líquidos, né, de substâncias abaixo do ventre, né? E aí, dentro de um contexto de desequilíbrio também a nível lombopélvico, através de uma relação com o diafragma, que aí já é um assunto bem maior e que eu falo durante a aula, enfim. A gente tem uma sobrecarga ao nível de L5-S1, que após a manipulação, consequentemente, a gente vai ter melhora do fluxo, né, sanguíneo, melhora do limiar de dor, melhora da dor lombar. E aí a gente coloca
as relações viscerais, vasculares, associando com as nossas abordagens terapêuticas manuais. Então, era isso. Já que não teve dúvida, eu trouxe essa experiência para você. Nós temos aqui a Gilaine, que está participando ao vivo aqui no Zoom, né, na transmissão. Além do Instagram, eu estou fazendo uma transmissão ao vivo. E ela agradece, né, os vídeos e as lives que têm ajudado bastante. A Gilaine também participa da minha mentoria e tem crescido e deixado lá. Eu tenho conseguido deixar plantado uma sementinha nela lá também de crescimento profissional. Então, pessoal, essa live vai ficar gravada, tá? Assim como a gravação da live de hoje, eu vou tentar disponibilizar no YouTube para vocês, tá certo? Que é lá da gravação do Zoom. E quem quiser participar da minha mentoria online, receber esses artigos, fala comigo no direct, que eu vou estar à disposição. E qualquer dúvida, chama, vai lá no direct, bota um comentário no YouTube, bota um comentário nas redes sociais, que eu farei questão de ajudar. Grande abraço, mais uma vez, mais uma segunda, com chave de ouro. Valeu!